Então sejam todos muito bem-vindos nessa live que nós iremos aí apresentar para vocês o INBB, que é o Instituto Bariátrica Brasil, que está chegando ao mercado para poder oferecer muita coisa legal. Nós vamos também apresentar um novo produto que vem de encontro aí às necessidades do mercado, então vai ser bem bacana. Então, como é que a gente vai estar organizado? Então, eu sou o José Otávio, eu vou falar um pouco inicialmente sobre o que é o INBB, rapidamente. Depois eu vou convidar o Dr. André Vaz, que é um dos nossos cirurgiões bariátricos, né, o nosso responsável técnico perante o Conselho Regional de Medicina. Ele vai falar sobre quem deveria fazer a cirurgia bariátrica, né, quais as principais técnicas. Então ele vai discorrer um pouquinho disso para vocês. Depois nós vamos ter aí uma fala da doutora Magda Ramos, que é a coordenadora da área de nutrição do INBB, especialista no atendimento de pacientes que fazem a cirurgia bariátrica. Ela vai falar da importância do acompanhamento nutricional pré e pós-operatório. Então vai ser bastante interessante também. Na sequência, nós vamos convidar a doutora Adriane Reis, que coordena a área de psicologia do INBB. A doutora Adriane vai falar sobre a importância do acompanhamento psicológico para os pacientes que vão fazer a cirurgia bariátrica. Porque a cirurgia bariátrica ela é um instrumento para uma grande transformação na vida das pessoas. Uma transformação que vai trazer qualidade de vida, saúde, então ela vai falar um pouco sobre isso. E depois da doutora Adriane, então, eu vou apresentar para vocês a cirurgia programada INBB, que ela vem justamente para suprir aí uma lacuna aí dos pacientes que querem fazer a cirurgia, uma lacuna de mercado, vem de encontro às necessidades que os nossos pacientes têm apresentado. Então essa é a nossa programação. Depois, em relação às perguntas, né, a gente vai responder todas as perguntas após o término da live. Então vocês podem mandar as perguntas pelo nosso WhatsApp, né? A gente tem na bio do nosso Insta todos os nossos contatos. Vocês podem mandar também no chat da live. Tem o nosso site, que é o inbb.med.br. E depois no nosso Stories vai ter lá uma facilidade para vocês acessarem o nosso WhatsApp para poder fazer as perguntas. E a gente vai responder todas as perguntas depois, para que a gente responda com calma e possa não deixar nenhuma dúvida, tá bom? Bom, então vamos começar, né? Eu gostaria inicialmente de me apresentar. Eu sou José Otávio Leme, sou administrador de empresas. Eu tenho uma carreira toda dedicada aí aos negócios da saúde, ao mercado da saúde. Eu ocupei algumas posições executivas em grandes instituições. Eu sou de São Paulo, mas eu moro em Curitiba há 17 anos. Aqui em Curitiba eu fui diretor regional da Rede Vita de hospitais, que tem 2 unidades aqui. Depois eu assumi a diretoria geral do Hospital Marcelino Champagnat, do Grupo Marista aqui em Curitiba, que é muito conhecido pela PUC do Paraná. E depois eu saí do Marcelino e eu fiz alguns trabalhos de consultoria e agora entrei como empreendedor investindo nesse grande projeto que é o INBB. Então o INBB ele vem aí justamente para poder atender uma necessidade muito importante do cenário de saúde do nosso país, né? Então, se a gente falar um pouco sobre a obesidade ela é um desafio de saúde pública, não só do Brasil, mas de muitos países no mundo. Então a gente sabe que no Brasil, cerca de 26% das pessoas têm algum grau de obesidade. São mais de 40 milhões de pessoas, é muita gente. E para muitas dessas pessoas, o tratamento cirúrgico é indicado. Mas poucas pessoas têm acesso. Hoje, menos de 1% de quem precisa fazer cirurgia consegue fazer cirurgia. Tem a opção do SUS, que é demorado. A grande maioria das cirurgias no SUS são feitas abertas, né, que acabam prolongando a recuperação. Enfim, não é a melhor técnica, né? E tem algumas pessoas que têm convênio, mas não conseguem fazer pelo convênio. Então a gente vem justamente para poder facilitar o acesso
dos pacientes que precisam fazer a cirurgia bariátrica, para que eles possam fazer. De que forma a gente faz isso? Facilitar o acesso, né? A gente está democratizando o acesso. A gente tem os nossos procedimentos, nossos preços são muito interessantes, muito competitivos, muito acessíveis, e a gente também tem condições de parcelamento, de pagamento também bastante interessantes. Hoje nós trabalhamos com parcelamento do cartão de crédito em até 18 vezes, sendo que parcelamos em 10 vezes sem juros no cartão, e temos a opção do boleto bancário também. O boleto, a gente acaba tendo algumas financeiras parceiras, né, e elas acabam, são especializadas, né, no financiamento de procedimentos cirúrgicos, mas muitas vezes aí os pacientes acabam não conseguindo, né, ter aprovado o crédito, o valor total da cirurgia, então às vezes a gente não consegue viabilizar através das financeiras. Mas aí eu deixo então para vocês, peço para que vocês me aguardem, para que depois eu possa apresentar então essa novidade que é o cirurgia programada, que com certeza vai viabilizar aí o acesso de muita gente à cirurgia bariátrica. Mas falando mais sobre o NBB, né? Então a gente tem uma equipe médica de cirurgiões especializados em cirurgia bariátrica, muito experiente, muito qualificada. Nós temos também cardiologistas que fazem parte aí do nosso instituto, né? Que eles também avaliam os pacientes. Nós temos uma equipe multiprofissional bem qualificada, com nutricionistas, psicólogos, que são fundamentais aí para que a gente possa acompanhar os nossos pacientes. Nós também temos educadores físicos, então a gente tem um time muito qualificado que vai acompanhar os nossos pacientes desde o primeiro contato até o pós-operatório. A gente também preza por um atendimento humanizado, personalizado. A Ariane Lima, que coordena a equipe de atendimento, eles são especialistas aí em acompanhar toda essa trajetória dos nossos pacientes. A gente trabalha com hospitais parceiros de ponta, temos alguns em Curitiba, né? E hoje nós estamos trabalhando bastante com a Cruz Vermelha do Paraná, que é um hospital bem qualificado, tem um processo assistencial muito seguro, são muito eficientes, a gente trabalha bastante tempo com eles lá, então funciona muito bem, nossos pacientes têm tido muita satisfação em estarem se internando lá. A localização desse hospital é no bairro do Batel, em Curitiba, super bem localizado, um bairro nobre, próximo do centro, é muito interessante. E temos que falar também da cidade de Curitiba. Curitiba é uma referência nacional em cirurgia bariátrica. Então, relativamente, é a cidade que mais realiza cirurgias bariátricas no nosso país. Então, é um local que é bem conhecido no nosso país por realizar bastante cirurgias bariátricas, né? Uma outra questão que a gente preza é a agilidade e resolutividade. Então, a gente consegue viabilizar a organização da cirurgia dos nossos pacientes de forma bem objetiva, claro, atendendo às necessidades de cada um, respeitando o tempo de cada um, né? Trabalhamos também com protocolos assistenciais cientificamente comprovados, então, quer dizer, qualidade e segurança assistencial é algo que a gente preza muito. A gente trabalha muito com indicação correta dos procedimentos para que realmente o paciente possa ter um resultado excelente. Hoje, nós recebemos muitos pacientes de fora de Curitiba. Então, pacientes do Rio Grande do Sul, pacientes de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Então, também a gente consegue dar um apoio para esses pacientes que vêm de fora, né? Então, a gente consegue dar um apoio em relação às viagens, seja de avião ou de ônibus, os traslados em Curitiba, hospedagem, também alimentação pós-cirurgia. A gente tem parceiros aí que fornecem a dieta de acordo com o protocolo da nutricionista. Enfim, então nós temos aí toda a estrutura e a equipe necessária para fazer um excelente atendimento. Então nós estamos aí, a nossa equipe tem muitos anos de experiência, são especialistas no assunto, eles vão falar, vão se apresentar também. E o NBB ele veio ao mercado recentemente, mas a gente entendeu que nós temos que trazer aí a experiência, toda o nosso background aí para poder oferecer aí uma solução muito interessante para os nossos pacientes.
Então é isso, pessoal. O NBB está aí. Vocês podem visitar o nosso site, nbb.med.br. A gente também tem aparecido nas redes sociais aí para poder divulgar nossa instituição, que realmente ela tem muito a contribuir para os nossos pacientes. Então agora eu vou chamar o Dr. André Vaz, que é o nosso responsável técnico, então para poder conversar com vocês. Então vamos lá convidar ele para participar aqui. Um minutinho só. Aqui, né? Vamos aguardar ele entrar. Opa, doutor André, já está aqui conosco. Olá, já André, estava. seja bem-vindo. Obrigado. Então, passo a palavra para você, se você puder se apresentar e aí falar um pouquinho para os nossos ouvintes aí, vai ser muito legal. Então, eu sou o Dr. André Gubert Faz, tá? Eu sou cirurgião geral e do aparelho digestivo e sou um dos cirurgiões integrantes aí do NBB. Eu estou muito, muito feliz em estar participando desse instituto, desde que o José Otávio criou e fez a proposta e trouxe isso e né, chamou eu como autor da equipe. Eu achei uma ideia fantástica, né? A gente trabalha com cirurgia bariátrica faz já alguns anos, né? Eu trabalho tanto com convênio, com particular, como no SUS. E você mesmo falou que tem uma gama de pacientes, assim, olha a quantidade de pessoas obesas que existem no país e não tem acesso talvez a um tratamento de qualidade. Então, essa ideia do Instituto de você democratizar e facilitar o acesso, principalmente da cirurgia bariátrica, para os pacientes, né, que necessitam disso, isso eu acho uma coisa fantástica. Então, eu sou muito grato e feliz por estar participando desse projeto, né? E então hoje o objetivo que né, o Zé me convidou para falar um pouquinho é quem pode fazer a cirurgia bariátrica, né? E quais são as técnicas mais utilizadas, né? Hoje em dia, né, a cirurgia bariátrica está indicada para pacientes que apresentam obesidade, né? O conceito da obesidade vem mudando muito ao longo do tempo, até inclusive esse ano o Lancet lançou um artigo sobre realmente qual que é o diagnóstico da obesidade, como é que se faz. Mas ainda a gente basicamente usa um critério básico que é o índice de massa corporal, né? O índice de massa corporal é um conceito um pouco básico, assim, como é que você calcula e você atinge esse índice. Os pacientes que precisam da cirurgia bariátrica. Então, esse índice de massa corporal você faz pelo peso, pela altura ao quadrado, né? E ele vai te dar um número, tá? Esse número vai até 24, digamos que são pacientes que têm um peso normal, de 24 a 29 sobrepeso, e acima de 30 a gente tem a obesidade. Né? A partir de 30, a gente pode subdividir em pequenos grupos, obesidade grau 1, grau 2, grau 3, né? Mas é nesse grupo que a gente foca para fazer a cirurgia bariátrica, né? Se você for baseado assim, classicamente só pelo IMC, né, pacientes que têm o IMC, um índice de massa corporal acima de 40, só o número já indica você fazer a cirurgia bariátrica. Mas a gente sabe que a obesidade ela não é uma coisa que anda sozinha, né? Então, tem muitas coisas associadas junto com a obesidade. A gente tem pressão alta, diabetes, problemas ortopédicos, estetose hepática, né? Então, todos os pacientes que apresentam obesidade e não conseguem perder peso, porque a maioria dos pacientes já tentaram diversas tentativas, né? Dieta, academia, tudo, e não consegue. A bariátrica é uma excelente ferramenta, é a melhor ferramenta que a gente consegue oferecer para o paciente para promover qualidade de vida e saúde, né? Então, é muito legal, né, esse trabalho da cirurgia bariátrica. Então, assim, resumindo, voltando a falar do IMC, pacientes que apresentam um índice de massa corporal
acima de 30 podem sim ser avaliados para cirurgia bariátrica, né? E quais as técnicas de cirurgia bariátrica que a gente faz? São diversas técnicas que existem, que foram sendo desenvolvidas ao longo dos anos, mas eu acho que as principais técnicas que a gente trabalha, principalmente vai trabalhar aqui no Instituto, são duas, né? Claro que tem as cirurgias metabólicas, cirurgias revisionais, enfim, mas a gente precisa se atentar, acho que duas técnicas que são as mais utilizadas e mais feitas, né? Quais são elas? A gastrectomia vertical, tá? Ou sleeve, em inglês. Sleeve quer dizer manga, né? E o bypass gástrico. Bom, como é que é essa técnica, né? A gastrectomia vertical. O que quer dizer gastrectomia? Gastrectomia na medicina, no termo cirúrgico, significa cortar. Cortar o estômago. É uma cirurgia apenas restritiva, que você vai trabalhar, mexer apenas no estômago do paciente. Você tem um estômago grandão, um paciente, né, os pacientes obesos apresentam um estômago geralmente bem grande. E o que acontece? A gente diminui o tamanho desse estômago. A gente corta e grampeia ele, transformando ele num tubo, numa manga, num sleeve, né? Então, é uma cirurgia restritiva que vai diminuir muito o tamanho do estômago, né? Por causa da diminuição do tamanho do estômago, a pessoa vai comer menos, vai ter mais restrição e vai perder peso. E o mecanismo interessante dessa cirurgia também é que na retirada de uma parte do estômago, a gente tira uma parte do estômago chamada fundo gástrico. Esse fundo gástrico, ele também produz a grelina. A grelina é um hormônio da fome. Então, o paciente também vai sentir menos fome. Então, não é uma cirurgia só apenas restritiva, ela também tem esse componente metabólico que vai fazer com que o paciente perca peso. Uma cirurgia bacana que a gente faz, né? E a mais feita, né? Eu acho que a gente mais indica, mais feita no mundo, é o bypass gástrico, né? O que quer dizer bypass? Bypass quer dizer bypassar, né? Cortar um caminho. Ela é uma técnica um pouquinho diferente, já não é só restritiva, ela é chamada uma técnica mista, tá? Mista por quê? Ela tem tanto componente restritivo, que tem, por exemplo, no sleeve, que eu acabei de falar, mas também tem um componente desabsortivo, do desvio do intestino, esse bypass. O que a gente faz? O paciente tem um estômago grande, a gente corta esse estômago, né? Divide ele, transforma ele num estômago bem pequenininho, um novo estômago chamado pouch gástrico, e faz um desvio no intestino, reconectando nesse estômago novo pequenininho. Então, o paciente vai comer menos, né? Vai ter apenas esse estômago novo pequenininho, isso vai fazer com que ele perca peso, e vai ter todo esse desvio do intestino que vai fazer com que cause um efeito metabólico, endocrinológico, que vai fazer com que o paciente perca peso, né? E essas são as duas técnicas mais básicas, né, que a gente faz e corriqueiramente. E elas com certeza são a melhor ferramenta, né, para o paciente perder peso. Que nem eu falei assim, a gente tem uma gama de pacientes enorme com obesidade, né, que nem você falou, né, Zé? E esses pacientes já tentaram de tudo, tudo. E não, até hoje hoje está chegando tantas canetas emagrecedoras. Se a gente for conversar com vários pacientes que vêm consultar aqui no NBB, vários deles já passaram para mim, André, já fiz todo tipo de dieta que você imagina, já usei as canetinhas, não deu certo. Qual que é a melhor ferramenta? Cirurgia bariátrica, tá? Tanto o sleeve quanto o bypass, cada caso vai ser tratado individualmente, em conjunto, vendo os exames pré-operatórios, discutindo com o paciente qual a melhor técnica, né? E com certeza todos esses pacientes vão ser beneficiados com a cirurgia bariátrica. Porque sim, a cirurgia bariátrica, reforçando, eu acho que é, com certeza, a melhor ferramenta para o paciente perder peso. E a gente não vai tratar só a obesidade, a gente vai tratar todas as comorbidades que eu falei que vêm junto com a obesidade. Pressão alta, diabetes, problemas ortopédicos. A gente vai trazer qualidade de vida, vai trazer uma vida nova, né? Eu sempre falo que a decisão de você fazer uma cirurgia bariátrica é uma decisão muito importante. É uma decisão de mudança, né? Até o símbolo do NBB que você vê a borboleta, né? Realmente eu acho que representa isso, uma mudança na vida do paciente, é uma vida nova, né? Você sai daquele casulo da obesidade e a bariátrica te dá isso, te proporciona. Então, trabalhar com isso e proporcionar isso para os pacientes, eu acho que não tem preço, assim, né? A gente vê todos isso nos pacientes que
que já passaram pela cirurgia no bebê, né? Tem paciente de São Paulo, paciente do Rio Grande do Sul, paciente de Curitiba. Eu vi aqui na live que tem um paciente aí, acho que é de Ampere, né? Eu sou de Coronel Vivido, do interior do Paraná. Então, assim, essa ideia do Instituto, a gente poder tratar pacientes aí do Brasil inteiro, poder ajudar, não tem palavras. Então, quero ajudar muitas pessoas, a gente está sempre à disposição, consulta, qualquer hora, né? A Ariane está sempre em contato com os pacientes e qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição. Excelente, André. Olha, além de dar uma aula para a gente sobre cirurgia bariátrica, Foi deu uma aula rapidinho, de né? Dá marketing pra. também, né? Não, Deu uma dá aula pra de falar. marketing, falou Não, sobre imagina. a nossa marca, né? Que Mas é, justamente é, simboliza a transformação, né? mas é porque eu acho que é a coisa que mais empolga, assim, porque todo o paciente a obesidade é uma coisa fácil de você diagnosticar, dizer, né? Que é pelo índice de massa corporal. Você faz um cálculo e tem um número. Né? E por isso a gente indica a cirurgia e cada técnica vai ser individualizada, mas esse é o basiquinho, né? Então, se a gente trazer essa mudança, eu acho que é o mais importante. Eu acho que... Por isso que é importante também a atuação das nossas equipes multi, Com né? A certeza. nutrição, a psicologia, a educação física. Então, é o que você falou, né? É uma mudança de vida importante. Então, você tem que olhar todos os aspectos, né? Claro. De forma integral do E paciente. você falou assim, né? A gente quer trazer qualidade de vida e saúde para as pessoas, né? É uma mudança que começa já na parte pré-operatória. Começa com a consulta comigo, né? Ou né, com os outros cirurgiões da equipe, por exemplo, a doutora Isabela. É, a mudança começa antes, no pré-operatório, aí passa com o nutricionista, com o psicólogo. Aí vem a etapa da cirurgia, que é um dia muito importante, né? Que é com a gente lá no centro cirúrgico, a gente vai fazer o máximo cuidado com o paciente. E aí depois tem toda a assistência pós-operatório para manter esse resultado importante que a cirurgia bariátrica vai trazer. Tanto o sleeve, né, que é uma cirurgia que eu falei que você reduz o estômago apenas, ou o bypass, né, que é a cirurgia mais feita no mundo, que você deixa o estômago pequenininho, tem desvio do intestino. Ambas trazem bons resultados e são as melhores ferramentas para tratar a obesidade. Perfeito, André. Nossa, excelente. Muito obrigado. Aí, com Imagina, certeza, você vai ter várias perguntas aí para serem estou à disposição respondidas. total Mas sempre. te agradeço, excelente aí. E Imagina, agora acho que eu vou chamar a doutora Magda aí tá bom. para falar um pouquinho sobre nutrição. Estou por aqui, tá bom? Muito obrigado, André. Um grande abraço Imagina, aí. valeu. Aí eu acho que você sai, né? Só um minutinho. Pessoal, vamos chamar a doutora Magda aqui. Vamos lá. Convite para a doutora enviado. Doutora Magda, já entrando E, aqui. Seja bem-vinda. Satisfação em tê-la aqui olá, na live. Então, a bola está com você, Magda. prazer estar com vocês. Vou começar também falando um pouquinho, né, da minha área de atuação. Eu sou nutricionista, trabalho com cirurgia bariátrica e metabólica há 25 anos, então já atendo também hoje mais pacientes particulares, mas também, né, já fizemos parte até juntos ali, eu, André, um outro grupo, atendimento de pacientes também pelo SUS. Sou professora também do curso de nutrição da PUC, então lá também, né, coordeno um ambulatório que é mais voltado para o atendimento de obesidade, que na verdade é a minha paixão, vamos dizer assim, na nutrição. Meu mestrado, doutorado, foi tudo, né, foram todos feitos voltados para a cirurgia bariátrica, com estudos feitos com pacientes nossos, né, que também é muito gostoso, porque a gente vai aprendendo um pouquinho mais das características do pessoal que a gente está atendendo, dos resultados das cirurgias que a gente acompanha. Então, esse é o meu foco principal, né? Minha principal área de atuação. Quanto ao pré e pós-operatório, até aproveitando um pouquinho ali o gancho do André, né, sobre os tipos de cirurgias, duas cirurgias mais realizadas no mundo, com certeza, né? Primeiro lugar ali, o bypass e na sequência o sleeve gástrico. Para a nutrição, as duas têm particularidades. Então, assim, pré-operatório,
em ambas técnicas é muito parecido, porque o nosso objetivo com acompanhamento nutricional no pré-operatório é verificar se aquele paciente tem alguma deficiência de nutriente e já fazer a reposição antes da cirurgia. Por que antes da cirurgia? Porque isso ajuda na imunidade, ajuda na cicatrização, na recuperação dele do pós-operatório. E claro, principalmente para quem fizer o bypass, que é uma técnica um pouco desabsortiva, o que vai acontecer? No pós-operatório imediato, o manejo dessa suplementação não é tão simples, porque a digestão e a absorção vão estar alterados, teria que ser com injetáveis. Fazendo conferindo previamente, fazendo essa reposição antes, que a gente faz? Manda com os níveis de nutrientes altos, esse paciente consegue tranquilamente passar do primeiro mês, que é a fase mais difícil de etapa da dieta, para começar com a suplementação via oral. A ideia é usar o mínimo possível de suplementação injetável, principalmente no bypass. No pré-operatório ainda, a gente começa o processo de reeducação alimentar. A gente tenta, nessa avaliação da dieta, pegar os principais pontos que o paciente precisa melhorar. Não só pensando em nutrientes, cicatrização, mas para que ele evite ter dor de estômago, vômito, qualquer desconforto no pós-operatório. Porque muitas vezes o desconforto que vem depois da cirurgia está relacionado ou a um erro alimentar ou um erro num comportamento alimentar. E em teoria, né, principalmente ali do comportamento alimentar, às vezes melhorando mastigação, melhorando hidratação, isso pode ser evitado facilmente. Então, assim, no pré-operatório, a ideia é fazer uma avaliação mesmo da rotina e já indicar os principais pontos que essa pessoa pode ir melhorando para ter uma recuperação melhor e garantir um pós-operatório mais tranquilo. No pós-operatório, o nosso foco já muda um pouquinho. A gente vai acompanhando ali com os exames de sangue, né? E também fazendo a reposição de nutrientes. É um pouquinho diferente de uma técnica para outra, né? No bypass, a suplementação é um pouquinho mais pesada, a gente trabalha com doses um pouco mais altas, cobra um pouco mais o paciente. No sleeve, a suplementação é um pouquinho mais leve, mas monitora principalmente ali no primeiro mês de pós-operatório a dieta, visando a cicatrização desse paciente. Uma coisa que é muito comum com a nutrição, que eu acho que vale a pena falar, que muitas pessoas falam como se fosse, é normal vomitar depois da cirurgia, é normal ter dor de estômago. Gente, não é normal. Se você estiver fazendo a dieta certinha, não vai ter vômito, não vai ter dor de estômago. Você vai ter talvez um desconforto pela cirurgia, porque mexeu no abdômen. Mas não é para ter vômito, diarreia. Se isso está acontecendo, é porque tem algum erro na alimentação ou no comportamento alimentar. E esse é o papel da nutrição, tá ajudando vocês a identificar e evitar esse tipo de problema no pós-operatório. E, ao mesmo tempo, acompanhando essa perda de peso, para que tenha uma perda de peso efetiva e adequada. Não é interessante, né? Perder muito peso acima do esperado, porque isso pode levar a uma desnutrição, fazer mais queda de cabelo, e nem abaixo, porque senão você não fecha ali a tua própria expectativa. Então, a nutrição no pós-operatório ajuda nesse monitoramento de peso, sintoma, suplementação de vitamina e principalmente depois ali do 6º mês de cirurgia, processo de reeducação alimentar. A ideia é conseguir tirar vocês do ciclo de dieta, ou reaprender a comer para conseguir manter esse peso perdido, né? Principalmente no primeiro ano, ao longo da vida. Acho que esse é o principal papel aí da nutrição, tanto no pré como no pós-operatório. Não quero estourar muito tempo, né? Mas vou estar à disposição de todos também para dúvidas, né? Excelente, Magda. Com certeza aí o trabalho integrado de toda a equipe envolvida é fundamental aí para o sucesso da cirurgia, né? Então, com certeza aí o papel da nutrição é fundamental aí para que os resultados sejam excelentes para os nossos pacientes. Maravilha! Então, muito obrigado aí pela tua participação. Com certeza vão surgir várias perguntas, depois nós iremos responder a todas. Então, agora vamos chamar a doutora Adriane. Então, obrigado, Magda. Então, obrigada a você. Vamos lá, então, agora. Chamar. Espera aí aqui. Só um minutinho, pessoal. Doutora Adriane. Já foi o convite para a doutora Adriane. Doutora Adriane acabou de entrar. Seja muito bem-vinda, Boa Adriane. noite. Obrigada. A palavra está com você.
Boa noite a todos. Primeiro quero agradecer o convite, agradecer em especial ao Zé por ter me convidado para entrar no INBB. E quando você fala da democratização, eu já trabalho há 25 anos com a cirurgia, né? E realmente a gente tem uma lacuna muito grande no tratamento, porque temos aí os convênios, alguns convênios que liberam o particular, e temos o SUS. Então, tem aí muitos pacientes que não conseguem fazer a cirurgia. Eu, por exemplo, tenho um caso que eu já lembrei na hora que você me falou, de uma paciente que está há anos tentando fazer cirurgia, não quer fazer no SUS porque é aberta, e aí não tem, né? Quando ela veio para mim, eu não tenho nem o que orientar, porque não tem, né? A gente não tem essa democratização, a gente não tem essa opção. E hoje, com a NBB, a gente, né, tem e vai ter mais, porque você vai falar mais, né? Tem mais novidades sobre isso. Então, eu quero agradecer, né? Eu acho que é um propósito muito importante esse trabalho, que vem para só agregar. Meu nome é Adriane de Branco, sou psicóloga clínica, trabalho com obesidade e transtornos alimentares, né? Comigo também trabalha a Luísa, que é psicóloga também, é clínica e também trabalha com obesidade. Quando a gente fala em cirurgia bariátrica, a gente já pensa em emagrecimento físico. E por que ter psicologia, né? Por que ter psicóloga na cirurgia bariátrica? Porque o emagrecimento físico, ele impacta também no emocional, né? Quando é um emagrecimento grande, ele também vai impactar na parte psicológica. Então, o que é a função da psicóloga? A função da psicóloga é no pré-operatório e pós-operatório. No pré-operatório, a gente tem a gente acompanha a avaliação do paciente. A avaliação é para ver se o paciente está preparado. É importante que o paciente queira a cirurgia, que não seja a mãe, que não seja o pai, que não seja, né, alguém, uma outra pessoa, mas efetivamente tem que ser o paciente que queira a cirurgia. É importante que o paciente saiba das mudanças e queira essas mudanças, porque eu preciso que o paciente esteja pronto no sentido de querer efetivamente estar mudando depois da cirurgia. Então, esse primeiro momento é dessa orientação, né, e uma avaliação para ver se ele não está muito ansioso, está com alguma compulsão, pode tratar, está deprimido, pode tratar. Então, todo esse pré-operatório é nesse sentido, né, para que o paciente fique preparado para que possa passar de uma melhor forma para a cirurgia. E depois da cirurgia, por que o acompanhamento? O acompanhamento depois é porque é a mudança de vida. A gente sempre fala, é uma nova vida, né? Um novo recomeço para o paciente. E o paciente precisa se adaptar. A forma física vem, né? Vem fazendo mudanças, e eu preciso mudar também. Eu preciso mudar comportamentos. Porque se eu não mudar, eu volto para comportamentos anteriores. Comportamentos anteriores são comportamentos que muitas vezes fizeram eu aumentar o peso, né? Então, o comer errado, o beliscar fora de hora. O psicólogo está ali para fazer esse acompanhamento, para dar esse suporte, para ver como é que o paciente está lidando com essa nova vida. Por isso que é tão importante o pós-operatório, tão importante quanto o pós-operatório. Porque aí ele vai devagarinho fazendo a sua nova vida, mudança de comportamento. Se tiver alguma coisa, o psicólogo pode apontar, por exemplo, se tiver uma compulsão, né? O paciente, depois da cirurgia, pode apresentar uma compulsão. O que é a compulsão? É o beliscar fora de hora, é eu comer um doce a mais. Isso boicota o tratamento. E aí, quando você está em acompanhamento, a gente sinaliza e faz essa mudança. Tá? Então, pode ter isso, pode ter um isolamento social, pode ter uma depressão. São várias, né, situações que podem aparecer. O que a gente prioriza é que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida. Então, que ele emagreça e que tenha tanto uma boa parte física como uma parte emocional. É o equilíbrio, né? O que a gente busca é um equilíbrio para o paciente. Então, por isso a importância desse pós-operatório contínuo. Tá? Pode falar. Maravilha, acho que perfeito, né? Acho que é fundamental esse acompanhamento, porque é uma transformação importante de vida, né? Que É tem uma um benefício transformação. maravilhoso, É. mas não é uma jornada fácil, né, Adriana? Não é uma jornada fácil, é uma jornada de mudança. E uma das questões mais importantes é a aderência do paciente, né? De todas as falas que eles foram falando, eu preciso que o paciente esteja inteiro no tratamento.
porque eu vou precisar dele. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia diferente, porque não é só operar, né? E você se recuperar. Não, eu tenho que operar e eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar a rotina de alimentação, eu tenho que fazer exercício, né? Eu tenho que prestar atenção nas minhas vitaminas. Então, ele exige do paciente, né? Ele exige essa mudança e ele precisa estar preparado para isso. Ele precisa querer, né? Muitas vezes ele precisa muito mais do que isso, de querer. E aí a gente fica à disposição, né? Para quem precisar conversar. A gente, como o André falou, estamos sempre com horário de atendimento, sempre dispostos a acompanhar os pacientes sempre que precisarem. A gente deseja sempre um bom tratamento, um sucesso para todo mundo. Maravilha, Adriane, muito obrigado. Olha, deu uma aula para a gente aqui. Isso mostra, isso reforça o nosso propósito, né? De transformar a vida das pessoas. Uhum. E como o André falou, né? A nossa borboleta, né? É uma transformação. Sim, é uma transformação. E a cirurgia é uma transformação, tanto que tem vários pacientes que falam para nós. Eu tenho 2 datas de nascimento, né? Eu tenho a data de nascimento de quando eu nasci e eu tenho a data de nascimento da cirurgia. Então, comemora-se 2 datas, porque são realmente 2 vezes que o paciente nasce. É uma nova vida. Maravilha. Adriane, muito obrigado. A gente, com certeza, você vai ter que responder várias perguntas. E aí, para a gente não estourar muito o nosso tempo, então, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa novidade. Tá certo. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigado. Tchau. Bom, pessoal, vocês viram aí pelas falas da nossa equipe, realmente que o NBB ele tem um timaço, né? Então, isso faz com que a gente tenha toda a competência necessária para poder realmente transformar a vida das pessoas. Então, agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o cirurgia programada, né? Então, a gente falou de acesso à cirurgia bariátrica. Então, a gente falou como é que a gente faz. A gente tem um preço interessante, competitivo. A gente tem formas de financiar isso, inicialmente com cartão de crédito ou com boleto através das financeiras. Mas muitas vezes as pessoas, mesmo assim, não conseguem ter acesso. Puxa, eu não tenho esse limite no meu cartão. Puxa, eu estou usando o cartão para outras despesas minhas. Ou fui lá na financeira e apesar de meu nome estar legal, tal, não foi aprovado o crédito do valor da cirurgia. Então, a gente trouxe uma nova proposta, uma nova alternativa que é a cirurgia programada. Então, vou explicar para vocês como é que ela vai funcionar. O conceito importante da cirurgia programada é que a gente tem, então, modalidades de parcelamento no boleto bancário, que tem 3 possibilidades, né? 12 parcelas, 18 a 24, mas o importante é que, atrelado esse cronograma de pagamentos, nós temos aí associado um plano de preparo terapêutico do paciente para realizar a cirurgia. Então, vamos dizer, a pessoa resolve entrar no programa de 12 parcelas. Ao longo desses 12 meses, ela vai estar sendo assistida por toda a equipe profissional do NBB para preparar esse paciente para chegar muito bem na cirurgia. Isso contribui muito para o sucesso da cirurgia, para os melhores resultados, para os melhores desfechos clínicos. Então, ao longo desses 12 meses, que é o nosso exemplo, então começa com uma consulta com o cirurgião, que vai avaliar o seu caso, a sua indicação, vai te esclarecer todas as suas dúvidas, vai te preparar para a cirurgia. No mês seguinte tem a consulta com a nutricionista, que vai fazer todo o preparo que a doutora Magda comentou. Depois, no mês seguinte, a psicóloga entra para poder também fazer esse acompanhamento, para poder preparar o paciente psicologicamente para essa transformação de vida. Depois, mais para frente, tem a consulta com o educador físico, que vai organizar a retomada dos exercícios físicos num planejamento que seja saudável. Nós temos também a consulta com o cardiologista, que vai poder avaliar se o paciente está preparado para a cirurgia, suas condições de saúde permitem que ele faça a cirurgia. Na véspera do procedimento, tem a consulta com o anestesista, que é a consulta pré-anestésica. E ao longo desses 12 meses, no mínimo 2 consultas com o cirurgião, no mínimo 4 consultas com a nutricionista, no mínimo 2 consultas com a psicóloga, além do preparador, do cardio, anestesista.
Então, quer dizer, a pessoa vai sendo preparada para chegar no dia da cirurgia, ela está ótima, está bem tudo balanceado para que ela tenha um excelente resultado na cirurgia. Então, esse foi um modelo que nós entendemos. Pode ser em 12, 18 ou 24 vezes. Então, você consegue se encaixar nesse planejamento e você tem todo esse acompanhamento. E é claro que está incluído também todos os gastos relacionados à cirurgia. Né? Então, hospital, todos os honorários dos cirurgiões, anestesistas, de todos os profissionais envolvidos, todos os materiais, enfim, a estadia em apartamento. Então, está tudo envolvido, está tudo incluído nesse nosso produto. Então, a gente depois pode, quem tiver interesse, a gente vai passar para vocês as nossas condições, né? Para poder, das diversas modalidades que a gente tem. Uma outra questão importante também é que ao longo desse período nós vamos estar disponibilizando vários conteúdos. Então, semanalmente, nós vamos disponibilizar vídeos curtos dos nossos profissionais, dando dicas, passando informações. Nós vamos ter no mínimo uma live por mês com os nossos especialistas para poder, enfim, passar mais informações, tirar dúvidas de vocês. Então, ao longo dessa jornada, vocês vão estar recebendo vários conteúdos vinculados aí ao preparo da cirurgia, à cirurgia e à transformação da sua vida. Então, é bastante interessante. Outra coisa que é muito importante, esse nosso produto ele já traz embutido um seguro, que é para o caso de haver alguma intercorrência na cirurgia. Os nossos índices de intercorrência são muito baixos, inferiores a 1%. Mas a medicina não é uma ciência exata. Eventualmente, o paciente precisa ficar um dia a mais, teve alguma complicaçãozinha, teve que fazer um pós-operatório na UTI. Vários pacientes perguntam, puxa, eu tenho dinheiro para fazer cirurgia, mas e daí se eu tiver essa complicação, eu vou ter que pagar também? Então, nós já temos embutido um seguro que, caso haja uma intercorrência, já está coberto. Então, é muito importante esse seguro estar embutido no nosso produto. Então, é mais uma vantagem importante. E é claro que nós também podemos aí adaptar o plano de acordo com a necessidade do nosso paciente. Então, a gente pode flexibilizar. O paciente quer dar uma entrada, ele quer reduzir o número de parcelas para antecipar a cirurgia, dá para a gente fazer também. Não, eu quero fazer depois de 12 meses, mas eu dou uma entrada e diminuo o valor da parcela dali para frente também. Então, a gente tem condições de adequar o nosso programa às necessidades dos nossos pacientes. Então, esse produto, ele viabiliza a cirurgia, porque ele não tem juros excessivos como tem muitas vezes as financeiras, né? Então, ele garante o seguro, você vai sendo preparado principalmente para ter uma excelente cirurgia. O resultado vai ser excelente, a transformação de vida vai ser totalmente diferente. Então, nós estamos aliando uma condição de acesso, parcelamento, com um plano terapêutico de preparo para o paciente chegar na cirurgia zerado, tá? Muito bem para poder ter um sucesso excelente. Então, esse que é a nossa grande novidade, né? É algo que é inovador no mercado e a gente está à disposição aí para poder passar mais informações para vocês. Então, nos procurem, queiram saber mais aí que a gente tem realmente todo o interesse aí de criar várias alternativas para que os nossos pacientes possam ter acesso a um tratamento cirúrgico de extrema qualidade. Vocês viram aí que o nosso time é um time de elite, um time muito preparado, muito qualificado, muito experiente. Então a gente tem segurança aí de que realmente temos um excelente produto na mão. Então, pessoal, acho que era isso que eu gostaria de passar para vocês. Nós até nos estendemos um pouquinho, mas foi muito legal. Fiquei muito feliz aí de ter muita gente participando e com certeza teremos novas lives aí. E o Instituto está começando aí uma trajetória aí muito bacana e estamos à disposição de vocês. Então vocês vão agora ter no nosso story, vai ter então condição de vocês poderem aí mandar as perguntas e, enfim, na bio da nossa Insta também tem todas as informações de contato. Eu gostaria de agradecer aí a participação de vocês, os comentários, e realmente foi muito legal. Então, pessoal, boa noite aí e muita saúde aí, qualidade de vida para todos nós. Um grande abraço a todos.